Aparecida Teles Brandão plantou 340 mudas de pimenta malagueta vermelha na encosta pedregosa do morro ao sul do sítio Brandão, município de Batatais, no interior de São Paulo. Enquanto o engenheiro Claudionor Ferreira a observava do caminho de terra, com a pasta do laudo técnico embaixo do braço, e uma expressão que Aparecida compareceu imediatamente, porque já havia visto em outros rostos antes. A expressão de quem já sabe como isso termina e não consigo acreditar que vai ter que ver o começo de qualquer jeito. O engenheiro Claudionor tinha 48 anos naquele mês de agosto de 1994. Trabalhava havia 12 anos como representante técnico da CAT no município e 5 anos antes havia sido ele mesmo quem apoia o laudo, declarando aquela encosta como superfície inapta para a atividade agrícola por substrato pedregoso, declividade acentuada e risco de problemas. Era um documento oficial com carimbo úmido, timbre estadual e a assinatura dele em caneta azul no rodapé da última página. Aparecida o tinha numa pasta de papelão na copa da casa. Tinha lido 12 vezes. Conhecia cada parágrafo. Aparecida não respondeu à expressão do engenheiro. Pegou a muda seguinte, mediu a distância com o cordão marcado a cada 50 centímetros com nós de linha vermelha. Encontrou o espaço entre duas pedras planas, onde a terra era suficientemente funda. Fincou o plantadeiro com as duas mãos e continuou plantando, pimenta por pimenta, buraco por buraco, em terra pedregosa, que 5 anos de laudo oficial havia declarado morte para a agricultura. 4 anos depois, a encosta pedregosa do sítio Brandão produziu a pimenta malagueta vermelha com o maior preço por quilo da história do mercado regional do Nordeste paulista. O engenheiro Claudionor Ferreira chegou ao sítio naquele dia de colheita na caminhonete da CAT. Desceu devagar, caminhou até onde Aparecida estava, conferindo o último lote antes da pesagem, e disse se poderia conversar com ela. Aparecida disse que sim. Apontou a sombra da velha figueira no pé do morro, o mesmo lugar onde ele havia ficado parado quando assinou o laudo em 1989. Meu pai abandonou a encosta em 1987, não por vontade própria. Seu Benedito Teles Fonseca era um homem que não abandonava nada, que ainda desce para trabalhar. Do tipo que sobe no morro, mesmo com chuva, e desce quando não há mais luz. Do tipo que considera que descansar no domingo é uma forma de perder a segunda-feira. Abandonou porque as costas disseram, até aqui. Depois de 30 anos subindo e descendo aquela encosta com ferramenta no ombro e saco nas costas, de trabalhar em declive, onde cada passo custa o dobro do quinhão plano, de carregar lenha e semente e fruto por um caminho que não perdoava o cansaço acumulado. 3 hérnias discais. O médico do INPS em Ribeirão Preto foi direto desde a primeira consulta. Nada de encostas, nada de peso, nada de trabalho em terreno inclinado. Se quisesse chegar aos 60 com mobilidade, tinha que aprender a olhar o morro de baixo. Para um homem como meu pai, isso era metade da identidade arrancada de uma vez. Então, a encosta ficou nas mãos do tempo e do mato, enquanto o resto do sítio continuava funcionando. As terras de fundo de vale que minha mãe, Dona Marlene Brandão, trabalhou com diaristas na safra e com as próprias mãos quando os diaristas não apareciam ou o dinheiro não dava. Minha mãe tinha 46 anos quando meu pai saiu do morro. Tinha passado 20 anos naquele sítio, sem que ninguém percebesse que estava aprendendo tudo o que havia para saber sobre ele. Porque naquela época e naquele município, uma mulher que perguntava demais sobre o campo era estranha. E minha mãe não queria ser estranha. Queria aprender. Sabia qual talhão do fundo drenava mal em janeiro. Sabia quando o milho pedia água antes do solo mostrar. Sabia qual vizinho pagava direito e qual atravessador pesava torto na balança. Tinha passado 2 décadas observando, acompanhando, calculando, sem dizer em voz alta. E quando meu pai desceu do morro pela última vez em outubro de 1987,
minha mãe assumiu as rédeas do sítio com a mesma naturalidade com que acendia o fogão de manhã. Sem aviso, sem drama, porque era o que precisava ser feito. 2 anos depois, em 1989, o engenheiro Claudionor Ferreira chegou ao sítio com a pasta e a câmera fotográfica de campo para fazer o levantamento da encosta, que fazia parte de um cadastro de terras improdutivas que a CAT estava realizando no município de Batatais. Naquele ano, caminhou pela encosta por 2 horas, tirou fotografias, mediu a declividade com o nível de mão, fez a análise visual do substrato pedregoso, registrou a altitude e a orientação da encosta em relação aos ventos predominantes. 3 semanas depois, chegou o laudo pelo correio registrado, num envelope com o brasão estadual impresso no canto. Superfície inapta para a atividade agrícola. Substrato pedregoso com profundidade de solo insuficiente para cultivos anuais. Declividade maior que 15%. Incompatível com mecanização. Risco de geada tardia por altitude e orientação norte. Recomendação: reflorestamento com espécies nativas de baixa exigência hídrica, sem uso produtivo previsto. Minha mãe leu o laudo, dobrou em 4 e guardou na pasta de papelão onde guardava os documentos do sítio. Não disse nada sobre ele. Continuou trabalhando no fundo de vale. A encosta continuou crescendo mato. Eu tinha 19 anos quando o engenheiro Claudionor assinou o laudo. Estava em Ribeirão Preto naquele ano, no 2º semestre do curso técnico em agropecuária da ETEC, complementando as despesas com o trabalho de fim de semana numa processadora de pimenta malagueta vermelha no município de Sertãozinho. Soube do laudo por carta da minha mãe. Não dei muita importância naquele momento, porque o laudo dizia o que todo mundo no sítio já assumia, que a encosta era terra difícil, que não dava para o cultivo comercial. Terminei o curso técnico em 1991. Fui para Ribeirão Preto trabalhar 2 anos numa planta de desidratação de pimenta no distrito de Bonfim Paulista, na área de controle de qualidade, que era o trabalho mais próximo do que havia treinado que encontrei. Nesses 2 anos, aprendi algo que nenhuma apostila do curso técnico me ensinou com essa clareza. O preço da pimenta não depende só do volume, nem do calibre do fruto, depende da origem. A pimenta malagueta vermelha do Nordeste paulista se vende com diferencial de preço sobre a pimenta do Triângulo Mineiro ou de Goiás, que os compradores da CEAGESP resumiam com uma só palavra: sabor. E esse sabor, segundo os técnicos da planta em que trabalhei, que lidavam há anos com produtores de regiões distintas, vinha de uma combinação específica de solo, altitude e amplitude térmica entre dia e noite, que era difícil de replicar em zonas mais baixas ou com solo mais uniforme. Batatais estava nessa zona. O sítio Brandão estava nessa zona. A encosta pedregosa do Morro Sul estava exatamente nessa zona. Voltei em 1993 com 22 anos, dinheiro guardado de 2 anos na planta e uma ideia que ainda não havia contado para ninguém. A encosta tinha 800 metros de extensão e um desnível de 40 metros do pé ao cume, com declividade média de 18, que nos pontos mais inclinados chegava a 25 graus. O substrato era o que o laudo descrevia: pedra calcária na superfície, entre 20 e 40 centímetros de solo compactado sobre a rocha, sem perfil de horizonte orgânico visível nos pontos mais expostos. A orientação era sudeste, o que fazia com que recebesse sol direto das 9 da manhã até o pôr do sol e que as pedras acumulassem calor durante o dia por 8 ou 9 horas contínuas. Era exatamente o que o laudo havia registrado como problema. Era exatamente o que eu passara 1 ano calculando como vantagem. O efeito da massa térmica da pedra calcária na encosta sul foi um conceito que havia encontrado num artigo técnico da Embrapa Semiárido sobre produção de pimenta em zonas do Planalto, que uma pesquisadora me emprestou quando trabalhei na planta de Bonfim Paulista. A pedra calcária absorve calor solar com uma eficiência que o solo franco não tem.
e o libera lentamente durante a noite, elevando a temperatura do ar na microzona imediata da encosta entre 2 e 4 Gaussian, comparada com o ar no campo aberto na mesma altitude. 2 a 4 graus de diferença, numa zona onde a geada de julho era o risco principal que o laudo citava como razão para declarar a terra inapta, era a diferença entre perder o cultivo e não perdê-lo. A pimenta malagueta vermelha da variedade regional de Batatais, que os produtores locais chamavam simplesmente de Malagueta Serrana, era uma variedade que os registros de produção do município mostravam como historicamente cultivada em altitude maior do que as pimentas de zonas mais baixas, com uma tolerância ao frio noturno que as variedades comerciais de outras regiões não tinham, precisamente porque gerações de produtores do interior paulista as selecionaram para aquelas condições ao longo de décadas. Essa variedade não aparece em nenhum catálogo de sementes comerciais. Vivia nos armazéns de sementes dos produtores que ainda a usavam e nos mercados de sementes de Batatais e Franca. Eu sabia onde consegui-la porque havia pesquisado antes de voltar ao sítio. Passei um mês fazendo cálculos na mesa da copa depois do jantar, com o laudo do engenheiro Claudionor ao lado como referência do que eu necessariamente teria de refutar, ponto por ponto. Calculei o custo das mudas de Malagueta Serrana no viveiro de um produtor de Franca que um técnico de extensão da região havia me recomendado. Calculei a densidade de plantio adequada para solo pedregoso, com base nas recomendações do artigo da Embrapa, que era menor que a densidade padrão, mas compensava pela qualidade do fruto nas condições de altitude e solo pobre. Calculei o custo do preparo da encosta, que em solo pedregoso não podia ser feito com máquinas, mas com ferramenta manual, representando o custo de mão de obra mais alto do projeto. Calculei uma receita projetada usando o diferencial de preço que havia observado na planta de Bonfim Paulista. A pimenta do Planalto do Nordeste Paulista se vende entre 30% e 40% acima do preço de referência da CEAGESP para pimenta malagueta vermelha padrão. Anotei tudo no caderno com 2 hipóteses, conservadora e otimista. As duas chegaram ao mesmo resultado. O investimento se recuperava no 2º ano de produção, e a partir do 3º, a renda líquida por hectare equivalente da encosta superava a renda do fundo de vale com milho. Naquela noite, sentado na copa com minha mãe, com a rádio baixinho de fundo e o silêncio do morro lá fora, expliquei o plano completo. Expliquei o efeito da massa térmica da pedra calcária e por que a orientação sul da encosta era uma vantagem, não um risco. Expliquei o diferencial de preço da pimenta de altitude e por que esse diferencial era estrutural, não circunstancial. Expliquei que a Malagueta Serrana de Batatais era exatamente a variedade que os compradores premium de Ribeirão Preto buscavam e não encontravam em volume consistente, porque a produção fragmentada dos produtores locais não permitia atender a demanda. Expliquei os números, os 2 cenários, as margens. Minha mãe me escutou sem me interromper durante 40 minutos. Quando terminei, peguei uma xícara de café, olhei um momento para ela e ela fez uma só pergunta. E o laudo? Respondi. O laudo diz que a encosta é improdutiva para cultivo anual com mecanização. A pimenta malagueta vermelha não é um cultivo anual e não precisa de mecanização. Tecnicamente, o laudo não a cobre. Minha mãe pensou nisso por um momento. Depois, colocou a mão no meu ombro, igual ao que meu pai fazia quando algo dava certo, com a mesma pressão no mesmo lugar, e disse: "Começa antes que alguém mais leia." Fui ver o engenheiro Claudionor Ferreira no escritório da CAT, em Batatais, numa terça de junho de 1994. Levei o meu caderno, o artigo da Embrapa e o laudo original que ele mesmo havia sido contratado para fazer. O engenheiro Claudionor tinha 48 anos, 12 como representante técnico no município e o tipo de autoridade que o tempo numa cidade pequena dá. Todo mundo te conhece,
Todo mundo sabe que você assinou os papéis, e isso vira uma espécie de responsabilidade sobre o resultado de tudo o que se faz ou deixa de se fazer no território. Ele me ouviu com a paciência de quem escuta algo que já ouviu antes e sabe como termina. Revisou o meu caderno, revisou o artigo da Embrapa, olhou o próprio laudo, depois disse: Aparecida. O artigo da Embrapa é pesquisa experimental em condições controladas, não produção comercial em campo aberto. O efeito de massa térmica que você descreve funciona em condições específicas de densidade de pedra e orientação que não estão documentadas para a encosta do Sítio Brandão. O risco de geada tardia nessa altitude é real e documentado. Um ano ruim pode custar todo o investimento e te deixar com uma encosta sem plantas e sem capital para tentar de novo. Minha recomendação é que você mantenha o fundo de vale com os cultivos que funcionam e não arrisque investimento numa superfície que a análise técnica declara inapta. Disse que agradecia a recomendação e que eu consideraria. Fui para casa. Revi meus cálculos mais uma vez. Liguei para uma pesquisadora da Embrapa, cujo nome aparece no artigo, e fiz 3 perguntas específicas sobre a aplicabilidade do efeito térmico em solo calcário do Nordeste paulista. A pesquisadora me respondeu as 3 perguntas em detalhe e disse que os dados do artigo eram diretamente aplicáveis às condições de altitude e orientação que eu havia descrito. Comprei as mudas em Franca. As 340 mudas de malagueta serrana chegaram na caçamba da caminhonete do viveiro numa 4ª de agosto de 1994, às 7h30 da manhã, em sacos plásticos com plantas de 30 a 45 centímetros de altura, com as raízes bem contidas e a folhagem ainda fresca do transporte cedo. Descarreguei com minha prima Rosinha, que morava no sítio desde que havia ficado viúva naquele ano, e que decidiu, sem que ninguém perguntasse, que se eu ia subir no morro, ela também subia. Acomodamos na sombra do corredor da casa, separando as mudas mais robustas para os pontos mais expostos da encosta superior e as menores para os buracos entre as pedras do sopé. Tirei o meu caderno e revi o mapa que eu havia desenhado durante as semanas anteriores. A encosta dividida em 3 faixas horizontais, conforme a densidade de pedra, com espaçamentos entre plantas ajustados a cada faixa. Maior espaçamento na faixa superior, onde a pedra era mais densa e o solo mais raso. Menor espaçamento no sopé, onde o solo tinha um pouco mais de profundidade. No primeiro dia, subi sozinho para marcar os buracos com estacas de madeira ao longo das 3 faixas. Aproximadamente 400 estacas fincadas à marreta em terra pedregosa, sob o sol das 10 da manhã, com 38 no fundo de vale, que na encosta, com o reflexo da pedra calcária, se sente como 42. No segundo dia comecei a plantar. Cada buraco encontrava o espaço exato entre pedras, onde o solo tinha profundidade suficiente, o que fez com que alguns buracos eu abrisse na primeira tentativa e outros precisasse reposicionar 2 ou 3 vezes antes de encontrar o ponto certo. A malagueta serrana precisava de 40 centímetros de profundidade de raiz, no mínimo. Na faixa superior da encosta, conseguir esses 40 centímetros poderia levar 10 minutos de trabalho com o plantadeiro. 340 buracos, 4 dias sob o sol de agosto, com o vento do interior jogando o chapéu fora e a pedra calcária refletindo o calor para cima. Cheguei à copa no 4º dia, com as mãos bolhadas embaixo das luvas e os joelhos arranhados de tanto me ajoelhar entre as pedras para verificar a profundidade de cada buraco. Minha mãe pôs na mesa um prato de sopa de feijão e um copo de água de limão, sem dizer nada. Era tudo o que eu precisava. No 3º dia, chegou o engenheiro Claudionor. Chegou na caminhonete da Cate às 9h30, com a pasta embaixo do braço, acompanhado por um técnico jovem que eu não conhecia. Desceram no caminho de terra, caminharam até o pé da encosta e me observaram plantar por um tempo.
O engenheiro Claudionor disse, com a voz de quem tenta ser profissional e não consegue evitar que o ceticismo transpareça. Aparecida. O substrato calcário na faixa superior tem menos de 25 centímetros de solo útil na maioria dos pontos. O sistema radicular da pimenta, nessas condições, vai ficar restrito e a planta vai ter estresse hídrico estrutural nos meses secos. A geada tardia de julho, nessa altitude e com essa orientação, é um risco que o laudo documenta com dados históricos da estação meteorológica do município. Se vier uma geada forte em julho do primeiro ano, você perde todo o investimento num único evento climático que já estava documentado antes de plantar. Continuei plantando. O técnico jovem se agachou ao lado de um dos buracos que eu havia preparado e o examinou com interesse. O engenheiro Claudionor continuou. Se você quiser testar a pimenta na encosta, eu recomendo fazer em escala pequena, 20 ou 30 mudas no sopé, onde o solo tem mais profundidade, não 340 mudas em toda a superfície. Assim, você limita o risco. Continuei plantando. O engenheiro e o técnico subiram na caminhonete. Antes de arrancar, o engenheiro Claudionor baixou o vidro e disse: Aparecida, o laudo não é uma opinião, é uma análise técnica com dados de campo. Não escrevi para te desmotivar. Escrevi porque os dados diziam o que diziam. Continuei plantando. Minha prima Rosinha, que carregava água num balde da cisterna no pé do morro, me perguntou quando a caminhonete se afastou. O que o engenheiro disse? Falei que era para regar bem as mudas nos primeiros 2 meses, enquanto as raízes se estabeleciam. Ela continuou carregando água. Havia 4 pessoas em Batatais e arredores que acompanharam o caso da pimenta com opinião formada antes mesmo de eu terminar de plantar a primeira faixa. A primeira era o falecido seu Deodato Mancini, o produtor com mais área no município e com mais anos no interior paulista, 71 anos em 1994, que havia plantado pimenta, milho e feijão no município desde antes do engenheiro Claudionor nascer, e que acreditava, com a firmeza de quem sobreviveu 50 anos de roça, que a terra diz o que pode dar, e que escutá-la é mais sabedoria do que contrariá-la com artigos de pesquisa. Seu Deodato chegou ao pé da encosta no 3º dia de plantio na caminhonete velha. Desceu, olhou as mudas recém-plantadas entre as pedras e disse ao genro Gilberto, que havia vindo com ele: Olha só a Aparecida plantando pimenta no pedregal. Isso, o falecido seu Roque Nascimento tentou nos anos 50 no Morro de Frente e perdeu tudo na primeira geada de Semana Santa. Gilberto, que cultivava sorgo forrageiro e pastagem no município vizinho de Brodowski, assentiu com a autoridade de quem ouviu histórias de fracasso alheio suficientes para ter descrença própria. O segundo era Zé Pereirinha, que tinha 44 anos e uma parcela de pimenta convencional no fundo de vale do sítio vizinho, que sabia de pimenta mais do que ninguém no município no nível operacional e que havia chegado à conclusão, depois de 20 anos naquele cultivo, de que a pimenta em encosta pedregosa era uma ideia que soava interessante na teoria e fracassava na prática pelas mesmas razões que o laudo apontava, oportunamente: solo raso e falta de água no período seco. O Zé não era mau homem. Disse à Aparecida diretamente, cara a cara, no caminho de terra, num sábado de agosto: Cida, eu te tenho apreço, e por isso digo com respeito: essa encosta vai engolir seu investimento. A terceira era o próprio engenheiro Claudionor, que, embora não fosse vizinho, visitou as parcelas do município com regularidade suficiente para que o ceticismo tenha feito parte da paisagem do projeto desde o início.
O quarto era o primo Ernesto Teles, filho do irmão do pai, que tinha 30 anos e havia tentado colocar uma estufa de tomate cereja no sítio da família 2 anos antes, com um crédito do Banco do Brasil, e perdera tudo numa praga de mosca branca na primeira temporada, e que desde então tinha a convicção de quem perdeu dinheiro próprio, de que projetos agrícolas que se afastam da recomendação técnica sempre terminam mal, sem exceção. Os 4 acompanharam vindo com a regularidade de quem espera ver algo desabar e não quer perder o momento. Seu Deodato e Gilberto vinham juntos quase sempre pela manhã e se instalavam no pé do morro para comentar o que viam lá em cima. Seu Deodato dizia: "A pimenta na faixa superior não vai aguentar o primeiro período seco. Pedra não retém água como solo fundo." Gilberto dizia: "E se não matar a seca, mata a paciência." O Zé Pereirinha vinha sozinho de vez em quando à tarde e olhava na encosta com o olho prático de quem conhece o cultivo por dentro e está procurando o ponto específico onde vai falhar. O engenheiro Claudionor vinha nas visitas de rotina ao município e sempre parava no sítio Brandão, mesmo não fazendo parte do itinerário oficial. Anotava na pasta, não dizia nada. Aparecida também anotava. Mesmo ponto. Mesmo técnico, sem comentários. Era um dado que valia registrar. O que nenhum dos 4 esperava era o que aconteceu na primeira geada tardia de julho, 4 meses depois de Aparecida plantar a última pimenta. Uma geada chegou na noite de 12 de julho de 1995, com temperatura de 2 mares, registrada na estação meteorológica do município. Exatamente o tipo de evento climático que o laudo citava como risco principal da encosta. No fundo de vale do sítio vizinho, onde Zé Pereirinha tinha a parcela de pimenta convencional, a geada queimou os brotos tenros que tinham saído com o calor das últimas semanas e atrasou a temporada em 4 semanas. O Zé perdeu 30% da produção projetada naquele ano pelo atraso causado pela geada. Na encosta do sítio Brandão, a temperatura mínima registrada pelo termômetro de mínimos que Aparecida havia fincado no solo entre as pedras da faixa superior foi de 1 grau positivo. A diferença foi exatamente o que o artigo da Embrapa previa. A pedra calcária havia acumulado calor durante os dias anteriores e o havia liberado durante a noite do desastre, elevando a temperatura do microclima da encosta entre 2 e 3 Iguana, acima do valor da estação meteorológica do fundo de vale. Das 340 pimentas malaguetas serranas da encosta do sítio Brandão, nenhuma sofreu dano por geada. Aparecida anotou no caderno, com data, temperatura da estação municipal, temperatura da encosta e condição visual das plantas no dia seguinte. Era a primeira verificação em campo real do efeito que o laudo havia declarado risco e o artigo da Embrapa havia previsto como vantagem. No primeiro ano, documentei com uma disciplina que teria sido aceita por qualquer comitê de pesquisa universitária que me pedisse evidências. A cada 15 dias, sem exceção, media a temperatura mínima noturna em 3 pontos da encosta, com termômetros de mínimos de mercúrio comprados numa farmácia de Ribeirão Preto, e comparava com a temperatura da estação meteorológica municipal. Coletava amostras de solo em 5 pontos fixos da encosta, marcados com varetas de ferro pintadas de vermelho para encontrar sempre, e 5 pontos do fundo de vale como referência. As amostras iam em sacos plásticos etiquetados com data, código do ponto e profundidade. E a cada 2 meses, eu as mandava para o laboratório de solos da Embrapa em Campinas. Media a altura e o diâmetro do caule de 20 plantas marcadas com fita colorida em cada faixa da encosta, para ter o registro de desenvolvimento por zona. Tudo ia para um caderno com colunas de dados. Ponto, resultado e observações. Minha prima Rosinha havia começado a revisar comigo aos domingos de manhã, com o mesmo interesse com que antes revisava as contas do sítio, apontando as semanas onde os dados da faixa superior se desviavam da média. A pesquisadora da Embrapa,
A doutora Teresa Herculano do Nascimento chegou ao sítio pela primeira vez em fevereiro de 1995, encaminhada por um colega que havia feito referência ao projeto numa reunião de pesquisadores em Campinas. A doutora Teresa tinha 43 anos, doutorado em sistemas de produção em zonas semiáridas pela Exalc e o hábito dos pesquisadores que trabalham em campo difícil. Chegava em roupa de trabalho, se abaixava para examinar o solo antes de falar. Fazia as perguntas antes de tirar conclusões. Caminhou pela encosta em silêncio durante 2 horas. Coletou as próprias amostras. Mediu com os próprios instrumentos. Quando terminou, pediu à Aparecida que mostrasse o caderno. Leu durante 20 minutos na sombra da figueira. Depois disse: "Seus dados de diferencial de temperatura são os melhores que já vi numa encosta calcária do interior paulista em condições de produção reais. Posso visitá-la mensalmente este ano?" O segundo ano foi quando os dados chegaram a dizer o que nenhuma opinião poderia mais desacreditar. Em março de 1996, a doutora Teresa chegou com a doutora Silvana Rios Campos, pesquisadora da Embrapa, na área de sistemas agroalimentares tradicionais do sudeste do Brasil, que atuava havia 15 anos documentando variedades nativas de pimenta em São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo, e que soube do projeto de Batatais pela doutora Teresa na reunião anual da Embrapa em Brasília. A doutora Silvana chegou com equipamento próprio, sacos de papel para amostras de frutos, câmera fotográfica com lente macro para documentar a morfologia da planta e do fruto, e um caderno de campo com um sistema de registro que a Aparecida reconheceu de imediato, porque era parecido com o que ela mesma havia desenvolvido por conta própria. Caminhou pela encosta sozinha durante 2 horas, escolheu seus próprios pontos de amostragem, pegou amostras de fruto de cada faixa. Não falou muito durante o processo. Quando terminou, sentou-se com a Aparecida na sombra da figueira e falou durante 30 minutos. A pimenta malagueta vermelha, da faixa superior da encosta, a que estava diretamente sobre a pedra calcária com a menor profundidade de solo, tinha uma concentração de capsaicina, medida na escala Scoville, 35% maior do que a malagueta vermelha do fundo de vale. O solo pobre e o estresse hídrico moderado, que o laudo havia descrito como condições desfavoráveis, produziam exatamente o efeito que gerações de produtores do interior paulista tinham observado sem medir. A pimenta estressada é mais picante, e a pimenta mais picante se vende a preço maior no mercado de especiarias de qualidade. A doutora Silvana perguntou à Aparecida se teria interesse em participar de um artigo sobre variedades nativas de pimenta de altitude no interior paulista. Aparecida respondeu: "Deixa eu terminar o 3º ano e ter os dados de rendimento comercial. Prefiro publicar quando o ciclo de evidência estiver completo." Há algo que preciso contar aqui antes de continuar, porque tem a ver com algo que a maioria dos produtores do interior paulista nos anos 90 não sabia, e que o laudo do engenheiro Cláudio Honor havia documentado como problema, sem entender que era exatamente o oposto. A pimenta malagueta vermelha, ao contrário da maioria dos cultivos comerciais, produz seu composto ativo principal, a capsaicina, como resposta ao estresse. Uma pimenta cultivada em solo fundo, com água suficiente e adubo disponível, produz muita biomassa, fruto grande e capsaicina baixa. Uma pimenta cultivada em solo pobre, com água limitada pela drenagem rápida entre pedras e sem adubo disponível, produz menos, mas com concentração de capsaicina significativamente maior. No mercado de pimenta seca de qualidade do interior paulista, o preço não é definido pelo tamanho nem pelo peso do fruto, é definido pela intensidade. Os compradores de Ribeirão Preto, que pagavam o diferencial de preço pela malagueta serrana do Nordeste paulista, estavam pagando por capsaicina, embora não dissessem essa palavra. Diziam sabor, diziam picância, diziam caráter. A ciência por trás era a mesma. Solo pobre,
mais estresse hídrico moderado, mais variedade nativa selecionada para essas condições ao longo de gerações, é igual a capsaicina alta. Na encosta pedregosa do Morro Sul do Sítio Brandão, com seu solo de 20 centímetros sobre pedra calcária e sua drenagem rápida entre as pedras, era exatamente o sistema que produzia esse resultado. O laudo havia descrito aquele sistema como inapto para a agricultura. Era o sistema mais adequado para produzir exatamente a pimenta que o mercado premium pagava mais. O terceiro ano foi o ano em que o engenheiro Claudionor Ferreira deixou de vir à encosta com a pasta e passou a vir sem ela, com as mãos no bolso, olhando do pé do morro, com a expressão mutável de alguém que está revendo em silêncio se enganou. Naquele ano, Aparecida fez a primeira colheita comercial completa da encosta. A pimenta malagueta serrana da faixa superior, a que estava sobre a pedra mais densa com o solo mais raso, foi colhida em outubro de 1996, com calibre menor que a média da pimenta do fundo de vale, mas com uma cor vermelha mais intensa e um aroma que a doutora Silvana descreveu no caderno como o marcador olfativo característico da variedade serrana do interior paulista, diferenciável da pimenta de produção plana a 2 metros de distância. Aparecida levou uma amostra ao mercado regional de Batatais, a um distribuidor de especiarias de Ribeirão Preto que conhecia dos tempos na planta de Bonfim Paulista, e a outro comprador da CEAGESP, para quem a doutora Teresa havia dado o contato. Os três fizeram o mesmo gesto ao abrir o saco de amostra. Cheiraram, olharam a cor, amassaram o fruto entre os dedos para sentir a textura da pimenta seca. Os três deram o mesmo preço, 32% acima do preço de referência da CEAGESP para pimenta malagueta vermelha naquela temporada. Era o diferencial que Aparecida havia calculado na mesa da Copa 2 anos antes, usando os dados da planta de Bonfim Paulista. Os números reais coincidiam com a hipótese conservadora. O comprador que mudou tudo chegou ao sítio não por publicidade, nem por indicação da doutora Teresa. Chegou porque seu Deodato Mancini, que já fazia 1 ano vinha olhando os dados do caderno de Aparecida com a atenção calada de quem não quer que ninguém o veja olhando, levou a pimenta da encosta ao compadre Benedito Esteves, que comprava pimenta para uma empresa de molhos artesanais em Ribeirão Preto, e que havia anos buscava fornecedor de malagueta serrana do interior paulista em volume consistente, porque a produção fragmentada dos produtores locais não permitia manter a qualidade uniforme que seus clientes de restaurantes em Ribeirão Preto e Campinas exigiam. Benedito Esteves chegou ao sítio numa quinta de novembro de 1996, na caminhonete cabine dupla, sem avisar. Não quis que Aparecida o guiasse. Pediu que o deixasse subir sozinho. Subiu a encosta devagar, parando em cada faixa, se abaixando para examinar as plantas que já tinham sido colhidas e as poucas que ainda tinham frutos. Ficou mais tempo na faixa superior. Quando desceu, sentou com Aparecida na sombra da figueira e falou direto. Ofereceu um contrato de compra para 3 temporadas, preço fixo com reajuste anual, pagamento em 15 dias da entrega, com uma só condição escrita: que a pimenta da encosta pedregosa fosse vendida com denominação de origem da encosta, não misturada com pimenta do fundo de vale. Porque o diferencial de preço que ele poderia pagar dependia de que o produto mantivesse exatamente as características que o distinguiam. Essa pimenta tem uma história neste morro, disse Benedito. Essa história faz parte do preço. Assinaram o contrato na mesa da Copa de Aparecida 3 semanas depois, com a prima Rosinha como testemunha, e minha mãe sentada ao meu lado, com as mãos sobre a mesa e uma expressão que eu não havia visto antes no rosto dela, com aquela clareza. Era orgulho. O orgulho que não precisa que ninguém o veja para ser completamente real. O engenheiro Claudionor Ferreira chegou ao sítio naquele outono de 1997, na manhã em que Aparecida estava terminando de conferir o último lote antes da pesagem para a entrega a Benedito Esteves.
Chegou na caminhonete da Cati, desceu devagar, sozinho, sem o técnico jovem, sem a pasta. Caminhou até o pé do morro e ficou parado, olhando para a encosta. As plantas da faixa superior mediam mais de 1 metro. A pimenta madura nos galhos era vermelho escuro, intensa, apertada nos cachos, da forma que só a malagueta serrana do interior paulista produz quando o estresse do solo pobre e a altitude fazem o trabalho deles. De onde estava o engenheiro Claudionor, o cheiro chegava suave, mais claro do que embaixo do pé do morro, com a brisa da manhã. Ficou parado ali 15 minutos, sem se mover. Depois olhou o fundo de vale, o solo bem trabalhado, onde o milho já havia sido colhido. Depois voltou a olhar para a encosta, e então caminhou devagar até onde estava a Aparecida. Tirou o chapéu com a mão direita, o segurou contra o peito e disse direto, sem rodeios: Aparecida, vim te pedir uma coisa. Eu o olhei, terminei o nó do saco que estava fechando, caminhei até onde ele estava. Ele disse: Vim te pedir que me deixe subir com você na encosta. Quero entender o que você fez aqui. Eu o olhei um momento, disse: Agora mesmo estou terminando a pesagem. Se puder esperar 1 hora, a gente sobe. Esperou a hora sentado na sombra da figueira. Subimos juntos. Não disse que já era hora. Não disse que ele havia demorado para isso. Não disse nada que o fizesse se sentir menor do que ele mesmo já se sentia, porque isso não serve para nada e não era o que a situação pedia. No 4º ano, a Embrapa publicou, no Boletim Regional de janeiro de 1998, um estudo de caso sobre produção de pimenta malagueta serrana em solo calcário, no município de Batatais, São Paulo. Baseado nos dados de campo que a doutora Tereza Herculano e a doutora Silvana Rios compilaram em 3 anos de acompanhamento do projeto do Sítio Brandão, o estudo de caso citava o efeito da massa térmica da pedra calcária como fator-chave que permite a produção em altitude com risco de geada reduzido. A concentração elevada de capsaicina em fruto produzido em solo pedregoso, com estresse hídrico moderado, era documentada como diferencial de qualidade, e o diferencial de preço de mercado obtido como evidência de viabilidade econômica. O boletim da Embrapa chegou ao escritório da Cati em Batatais, pelo correio institucional, em fevereiro de 1998. O engenheiro Claudionor me ligou naquele mesmo dia, disse que havia lido, que queria vir ao sítio. Veio naquela tarde. Trouxe uma cópia impressa do estudo de caso, com uma nota escrita à mão no canto superior. Aparecida. Os dados de campo que sustentam este artigo são seus. Esta publicação existe porque você plantou quando o laudo dizia para não plantar. Fiquei olhando para a nota um momento. Depois disse: Engenheiro, pode fazer uma coisa por mim? Disse que sim. Falei: Da próxima vez que chegar uma encosta pedregosa em sua mesa no município, antes de discutir o laudo, pergunte ao produtor o que ele quer plantar. O laudo de 1989 não perguntou. O engenheiro Claudionor não respondeu de imediato. Depois disse: Tem razão, isso foi um erro meu, e eu reconheço. Antes de contar o que minha mãe me disse na manhã seguinte, quero pedir uma coisa concreta. Esta semana, se você tiver terra em encosta ou terra pedregosa que alguém em algum momento disse que não servia para nada, vá ver. Não amanhã, esta semana. Suba devagar com os olhos no solo. Agache-se, pegue um punhado de terra entre as pedras e aperte. Se tiver profundidade suficiente para enfiar o dedo inteiro até o 3º nó nos espaços entre as pedras, aquela terra tem solo suficiente para a raiz da pimenta malagueta vermelha. Olhe a orientação da encosta. Se der para o sul ou sudeste, aquelas pedras estão acumulando calor durante o dia e liberando nas noites frias. Isso não é um problema. É um sistema de aquecimento passivo que nenhuma estufa consegue replicar ao mesmo custo. Depois, procure o técnico de extensão do município, não para pedir permissão,
mas para perguntar se conhece o trabalho da Embrapa sobre produção em encosta calcária no interior paulista. Consulte o técnico do município, como a doutora Tereza Herculano vai abrir o caderno e dizer que tem 5 anos de dados que são seus. Se o técnico for como o engenheiro Cláudio Honor, antes de 1997, vai dizer que o risco é alto e que a recomendação técnica é não plantar. Nesse caso, peça o artigo da Embrapa, peça pelo nome, está publicado e é de acesso livre. Não precisa de permissão para fazer laudo. O laudo é uma opinião técnica, num momento determinado, com os dados disponíveis naquele momento. Não é a natureza do solo. O solo não leu o laudo. Minha mãe sobe a encosta todas as manhãs há 2 anos. Sai antes de eu levantar. Quando o sol ainda está baixo e a luz chega horizontal entre as plantas e rebate na pedra calcária com aquela cor dourada específica do amanhecer nos morros do interior paulista, leva uma xícara de café e sobe devagar pelo caminho que traçamos entre as 3 faixas, passando os dedos de vez em quando pela folhagem das plantas à beira do caminho, verificando a cor das pimentas que já estão começando a amadurecer para a próxima temporada. Os pássaros, bem-te-vis e sabiás que chegaram no 2º ano, quando as plantas já eram altas o suficiente para dar sombra e fruto, fazem barulho entre os galhos pela manhã. Numa manhã, há alguns meses, alcancei minha mãe e subimos juntas até a faixa superior. Ficamos paradas no ponto mais alto, olhando para baixo, para o fundo de vale e os morros do município de Brodowski. No silêncio, minha mãe tomou um gole de café. Depois disse, sem que viesse de nenhuma conversa anterior: "Seu pai teria dado uma gargalhada quando viu o laudo." Respondi: "Eu sei." Minha mãe olhou as plantas por mais um momento, depois disse, sem virar para mim: "Por isso você plantou do mesmo jeito?" Não era uma pergunta. Era o reconhecimento de alguém que havia entendido desde o início por que a filha iria continuar plantando enquanto o engenheiro tirava fotografias para o laudo. Seu Deodato Mancini plantou malagueta serrana na encosta pedregosa da própria propriedade na primavera seguinte, com mudas que Aparecida forneceu do viveiro que havia estabelecido no sítio, com semente selecionada das melhores plantas da faixa superior. Zé Pereirinha foi ao sítio no verão de 1998, sozinho, numa tarde de semana, com a expressão de quem tem algo a dizer e está escolhendo as palavras. Disse a Aparecida: "Cida, eu estava errado. O solo pobre e a pedra fazem o que você disse que fazem. Já vi nos números." Aparecida disse: "Zé, você me disse a verdade do que sabia. Você não estava errado com o que sabia. O que todos sabíamos é que estava incompleto." Ernesto, o primo que havia perdido uma estufa de tomate, foi ao sítio em novembro daquele ano com uma pergunta. Aparecida explicou o sistema. Ernesto plantou a encosta dele no ano seguinte. O engenheiro Cláudio Honor Ferreira publicou em 2001 com a doutora Tereza Herculano e a doutora Silvana Rios, um guia técnico para a CAT sobre a avaliação de encostas calcárias em zonas do Planalto semiárido do interior paulista para a produção de pimenta malagueta serrana. O guia incluiu um protocolo de medição de efeito de massa térmica que nenhum levantamento técnico da região havia incorporado antes de 1994. Na introdução, o engenheiro Cláudio Honor escreveu: "A metodologia deste protocolo surge da observação documentada de campo realizada pela produtora Aparecida Teles Brandão, no município de Batatais, entre 1994 e 1997, cujo trabalho de acompanhamento sistemático permitiu verificar em condições reais o que a pesquisa experimental da Embrapa havia previsto em condições controladas. Hoje, a encosta pedregosa do Morro Sul do Sítio Brandão produz, a cada colheita, a pimenta malagueta serrana com o maior diferencial de preço do mercado regional do Nordeste paulista. A faixa superior, a que o laudo declarou inapta por substrato pedregoso insuficiente,
Produz o fruto com maior concentração de capsaicina de toda a encosta e o maior preço por quilo de toda a temporada. O contrato com Benedito Esteves foi renovado 4 vezes. O sítio tem denominação de origem documentada para a pimenta da encosta. Minha prima Rosinha cuida do acompanhamento dos cadernos de campo desde o 3º ano, com uma disciplina que já superou a minha. Minha mãe continua subindo ao morro todas as manhãs. O laudo do engenheiro Cláudio Honor continua na pasta de papelão dos documentos do sítio. Tirei uma vez, em 2001, para mostrar à doutora Teresa quando estávamos escrevendo o guia técnico. A doutora Teresa o leu completo. Depois disse: "É um laudo bem escrito, com os dados disponíveis em 1989. O problema não era a análise, era que a análise não dizia o que ia ser plantado." Aparecida guardou o laudo de volta na pasta. Continua lá. Aparecida Teles Brandão não herdou uma encosta produtiva. Herdou uma encosta que um laudo oficial, com carimbo estadual e assinatura em caneta azul, havia declarado inapta para a agricultura. Plantou 340 pés de pimenta malagueta vermelha serrana naquela encosta. Sozinha, sob o sol de agosto do interior paulista, com um engenheiro que assinou o laudo observando do caminho de terra. Não respondeu, continuou plantando. 4 anos depois, tinha a pimenta com o maior diferencial de preço do mercado regional. Tinha um contrato de compra com preço garantido. Tinha os dados de campo que permitiram escrever o protocolo técnico que nenhum levantamento da CAT havia incorporado antes. Tinha o reconhecimento dos homens que tinham duvidado. E tinha 340 razões vermelhas e intensas numa encosta pedregosa para nunca mais duvidar do que os dados dizem quando a terra os sustenta. O laudo não era a terra. A terra nunca o leu.